O SUS completa 30 anos nesta semana. A saúde pública brasileira tem muito a melhorar. Mas como será o atendimento pelo mundo? Tem lugar onde nem hospital existe, em outros tudo é pago. Mas também tem país com sistemas que beiram a perfeição. Vamos ver melhor na reportagem do Gabriel Rodrigues. Vamos lá. Lashkar-Gah, província de Helmand, um lugar maltratado pela guerra contra os talibãs no Afeganistão. Estima-se que entre 2001 e 2015, 150 mil pessoas tenham morrido no conflito do país. No meio de tanto sofrimento, o hospital mantido por Médicos Sem Fronteiras é um alívio para a população. A Marcela é ginecologista e obstetra e esteve em missão no país. Eu brinco que todos os dias eu trabalho com o livro de medicina inteiro. Então, todos os dias eu vejo todas as complicações que eu aprendi ao longo da minha formação inteira. Ela trabalha em um projeto de saúde da mulher, faz partos e trata gestantes com alguma complicação. Além do Afeganistão, esteve também em Jarum, na Nigéria. Lá não há guerra, mas a miséria faz com que a mortalidade infantil seja 6 vezes maior que a brasileira. São 80 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Marcela conta que a estrutura oferecida pela organização humanitária é suficiente para os tratamentos de urgência, mas lidar com o contexto das pacientes às vezes é frustrante. Às vezes é uma paciente que a gente está saindo de um contexto infeccioso, passou por uma cirurgia, está tudo bem com ela, e ela não vai conseguir continuar os cuidados depois, porque não tem um sistema de saúde para fazer um cuidado continuado. Pensar em um sistema de saúde em países que passam por longos conflitos é quase impossível. Mesmo que haja clínicas e hospitais, dificilmente a população consegue chegar a eles. Já na África, a falta de infraestrutura básica impede a construção de uma rede de atendimento à população. Infraestrutura de transporte, de educação, de suprimentos, de serviço de saúde, uma infraestrutura elétrica. Então, são questões que parecem um pouco óbvias aqui no Brasil, mas que em determinadas regiões que ter um poço de água potável é impensável. Médicos Sem Fronteiras é uma das maiores organizações de ajuda humanitária do mundo e atrai médicos de todas as partes. Marcela trabalha lado a lado com profissionais da Europa. Eles têm uma formação que envolve mais tecnologia, então eles têm mais acesso a equipamentos, exames e medicações mais caros do que a gente tem aqui, mas em termos de cuidado com o paciente, de visão de mundo, eles têm a mesma que a gente. Mas para ela, a melhor parte mesmo é trabalhar com os médicos locais. As diferenças culturais só acrescentam a experiência como médica. Você vai lidar com um médico afegão, com uma enfermeira afegã, com um médico nigeriano, mas a população local, eles têm muito a ensinar e eles têm muito a aprender também. Então é uma troca muito rica que a gente sente que ajuda aquele colega a aperfeiçoar, a aprender uma técnica nova. É a melhor parte do meu trabalho. É fácil dizer que o SUS é melhor do que o que existe na África e na Ásia. Mas e quando comparamos o nosso sistema de saúde ao do país mais poderoso do mundo? Será que aqui, em meio a esses prédios altos e tantas luzes, eu encontro um posto de saúde onde o atendimento é gratuito? A resposta é não. Não existe um sistema único de saúde pública nos Estados Unidos. E pior, em 2016, 27 milhões e meio de norte-americanos não tinham acesso a planos de saúde. Mariana é médica e trabalha como cientista na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. O sistema de saúde aqui começou com cobertura para pessoas que trabalham, então cobertura que é vinculada ao emprego. Claro que as seguradoras, elas então deixavam de fora pessoas que não tinham condições de trabalhar, pessoas que já eram aposentadas. Então essas pessoas ficavam sem cobertura e ao longo dos anos foram sendo criados programas para atender essas partes da população. Mas cada estado criou programas próprios, com regras diferentes. E tem gente que se aproveita disso. Tem pessoas que vêm para a Califórnia que não tem renda, que vêm para ter todo o parto gratuito do filho. Eles ganham o parto gratuito e o pré-natal gratuito. Sendo que em outros estados você vai pagar o parto $10 mil, $15 mil. No fim, com o sistema fragmentado e sem regras definidas, muito trabalhador ficou de fora. Por exemplo, pessoas que trabalham para o Uber, é um bom exemplo.
A pessoa tem um emprego, só que aquele emprego não oferece benefícios, como férias. Às vezes até existe o vínculo, mas não existe a parte dos benefícios. É curioso pensar que no Brasil também era assim antes do SUS e que o nosso sistema atual foi criado justamente para corrigir o problema. Mas, segundo a Mariana, os norte-americanos enxergam isso como uma solução por causa da livre concorrência entre as empresas. As pessoas acreditam que essa competição, o paciente pode escolher entre o plano A, o plano B. Isso corrige, faz com que os planos tenham melhor qualidade, ofereçam melhores serviços por menor preço. Essa é a ideia, mas nem sempre isso ocorre na prática. Dar entrada em um hospital nos Estados Unidos é fácil, sair pode ser mais complicado. É que junto com a alta, o paciente recebe a conta. Nem quem tem plano de saúde escapa. Alguns serviços eles são tão caros que quando a pessoa compra o seu plano de saúde ou recebe através do seu empregador, ela vê lá 10% que é a coparticipação e ela pensa, 10% é pouco, não é muito caro. Porém, quando uma conta hospitalar facilmente, em 2, 3 dias, passa de 100, 200, 300 mil dólares, facilmente, as pessoas têm que vender casa, perdem tudo por causa de uma conta hospitalar só. Desde a década de 60, o governo financia 2 planos de saúde para as parcelas excluídas pela iniciativa privada. Pessoas que têm uma incapacidade física muito grande, ou os idosos, ou pessoas de baixa renda, essas pessoas, até a reforma da saúde que o Obama implementou, uma seguradora de saúde podia automaticamente negar a cobertura se eles assim desejassem. O chamado Obamacare gera polêmica desde a criação em 2010. Basicamente, o ex-presidente obrigou todos os norte-americanos a terem um plano de saúde sob o risco de serem multados. Mas o governo Trump já aprovou uma lei que entrará em vigor em 2019, derrubando essa obrigatoriedade. E vários outros critérios, como, por exemplo, as seguradoras não poderem dizer não, as seguradoras não poderem cobrar mais de pessoas com doenças mais sérias, etc. Várias coisas da lei, da reforma que o Obama passou, estão sob risco. Minas Gerais tem a fama de exportar cidadãos para os Estados Unidos. Mas como fica a cobertura para quem vive lá sem visto, os imigrantes ilegais? Se a pessoa tem um ataque cardíaco, ela vai ser atendida. Não importa se ela é imigrante, se ela não é imigrante, ela vai conseguir atendimento. O que acontece é que se a pessoa for um imigrante ilegal, por exemplo, depois do atendimento do ataque cardíaco, ela precisa de um acompanhamento médico com um cardiologista. Em alguns locais ela vai ter através de uma clínica filantrópica, por exemplo, mas isso não é necessariamente uma garantia. A Giovana é mineira, mas vive em Boston há 23 anos. Ela tem uma empresa de faxina e paga 113 dólares mensais por um plano de saúde. Apesar de não ter acesso a serviços gratuitos, ela só tem a elogiar o atendimento recebido, por exemplo, quando teve a filha, em 2001. Um hospital excelente, com tratamento VIP, assim, e você fica num quarto sozinha, tem toda assistência, né, de enfermeiras, de médicos que vêm a cada minuto te checar, como se você realmente tivesse um plano de saúde bom. São 2 os maiores problemas desse sistema. Um é que todos os procedimentos são pagos e o outro é que faltam ações de prevenção. 80 mil norte-americanos morreram por complicações da gripe neste ano. No Brasil, em 2018, foram 1.294 mortes por causa da doença. Ruim para a população, que tende a descobrir as doenças já em estado avançado. Uma hipertensão não tratada vai se manifestar como um ataque cardíaco, por exemplo. Então é um grande problema. No fundo, a falta de investimento em prevenção e em melhor cobertura gera um problema muito sério aqui. Prevenção. Essa é a palavra-chave do NHS, o Sistema de Saúde Britânico. É um dos poucos do mundo que oferece cobertura universal, gratuita para todos, como o brasileiro. A porta de entrada é o GP, que seria o nosso clínico geral. As clínicas são como os postos de saúde. Em todos os bairros tem um GP, é onde você leva para tomar vacina. Lá também você pode ver uma enfermeira ao invés de ver um médico. Aliás, muitas questões se resolvem sem um médico na Inglaterra. As crianças, por exemplo, são acompanhadas por uma enfermeira até os 5 anos. Ela sabe do desenvolvimento e
das vacinas e tudo que o que é esperado para a criança estar fazendo naquele período de tempo, ela está acompanhando. Se tiver alguma preocupação, ela encaminha para o especialista. Então, não necessariamente a criança precisa ir ao médico. O meu filho nunca viu um pediatra aqui, desde que nasceu, ele tem 3 anos. O pré-natal também não é feito com médico. É uma parteira. São como se fossem enfermeiras especializadas em parto, né? Então, a midwife me acompanhou, eu tinha consulta com ela uma vez por mês, fazia exame de sangue, exame de urina, de açúcar. E durante a gravidez inteira fiz só 2 ultrassons. Então, se não der nada de errado nesses ultrassons, não é necessário fazer um terceiro. A Renata vive em Londres há quase 10 anos. Ela conta que a maior diferença entre o sistema britânico e o SUS está na facilidade de acesso. Você consegue marcar uma consulta para a mesma semana ali. Isso que é uma vantagem. Eu acho que no Brasil a minha mãe demora, às vezes, quer uma consulta na policlínica e demora, às vezes, 1 mês para conseguir. Aqui eu consigo para a mesma semana. Além da rapidez, a estrutura também é melhor. Não tem essas filas, não tem pessoas no corredor esperando por leito, não falta leito, entendeu? Não tem gente... Você entra num hospital de madrugada aqui, tá todo mundo sentadinho, tem brinquedos nas salas para as crianças brincarem. E o que é urgência mesmo. Casos que são considerados urgentes, que têm suspeita de câncer, eles atendem em até 14 dias. Eles mandam para o especialista, fazem todos os exames e aí realmente é tudo tratado como emergência. Os remédios também são subsidiados pelo governo e você pode comprar em qualquer farmácia. Na farmácia eu vou pagar no máximo 8 libras, independente de qual seja o remédio, tá? Mesmo que o remédio custe 50, eu só vou pagar 8 libras, mesmo eu trabalhando e tal. Quem tá em algum benefício, né? Pessoas que estão procurando emprego, pessoas que têm baixa renda, essas pessoas não pagam nem essas 8 libras. E todos os medicamentos para crianças até 18 anos também são grátis. Mas nem tudo é perfeito. Exames só são feitos em caso de extrema necessidade. Meu marido, por exemplo, caiu de bicicleta na rua, sofreu um acidente de bicicleta e foi pro pronto-socorro e o cara falou, parece que não aconteceu nada. Se você ficar com muita dor, em 2 dias volta aqui que eu faço um raio-x. Então, assim, eles economizam. O sistema britânico enfrenta uma crise. A fila por uma cirurgia eletiva é a maior em 10 anos. A meta de atender a todos em no máximo 4 meses não tem sido alcançada em 2018. Com a decisão de sair da União Europeia, algumas medidas já foram implementadas com relação aos imigrantes. E até as consultas de rotina foram impactadas. Tempo de consulta dos GPs, que antigamente era 20 minutos, né, até meia hora, hoje em dia é 10 minutos. Então, eles conseguem atender mais pessoas por dia. E acontece agora que os europeus que estão chegando e não têm ainda a residência comprovada aqui, eles têm que pagar por alguns tratamentos ou até por algumas consultas, né? Mesmo assim, o balanço que a Renata faz é positivo. Até hoje, nos meus 10 anos aqui, eu não tive más experiências com o sistema público de saúde aqui. E essa satisfação é de todos. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, isso ficou evidente. O NHS foi homenageado na abertura dos Jogos. Quem sabe, um dia, a gente chega lá. Que há 10, 20 anos, a gente possa também ter esse grande orgulho de ter um sistema de saúde pública que seja realmente o orgulho do Brasil, né?